Alô, o som tá ok? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Som? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece. Tá lá. Rogando a Jesus que nos abençoe. Rogando a Jesus que abençoe o nosso Evangelho da Praia, Ponta de Campina. Que esses benfeitores espirituais ligado a essa tarefa da internet, como principalmente Cairbar Schutel, nos abençoe para que possamos, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, podermos continuar na divulgação da abençoada doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. A pedido da Márcia Valéria, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Ponta de Campina, nós vamos estudar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo a lei do amor e depois instruções dos Espíritos. Como vocês sabem, eu gosto de estudar com o livro na mão, para não ser apenas o nosso pensamento, mas o pensamento do Evangelho, né? Ou do Livro dos Espíritos, e o que seja. A gente fundou há pouco tempo o Evangelho na Praia, começamos lá na casa da Márcia Valéria e depois fomos para a praia e vimos lá o local onde ia ser e a coisa está fluindo, né? Então vamos direto ao assunto. Vamos estudar hoje o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, a lei do amor. E diz assim: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuir no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente. À prova de tudo, o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Então, Deus, quando nos fez de sua essência e colocou dentro de nós essa centelha divina, né, que é o amor. A centelha que é esse fogo sagrado que é em nós. E nós saímos de Deus para voltarmos a Deus num processo de evolução. Já comentamos aqui, mas tudo que Deus criou caminha para a perfeição, como nós já falamos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Por quê? Porque o arcanjo começou por ser átomo. Isso está lá no livro dos Espíritos. Então, tudo tende à perfeição. Nada deixará de ser perfeito.
porque fomos criados por uma fonte perfeita. Fomos criados por uma inteligência perfeita. A causa primária de todas as coisas é que nos criou. Descendendo dela, não poderíamos deixar de seguir o destino que nos foi proposto por ela. Daí tudo evoluir. E o amor, essa centelha sagrada que está dentro de nós. Nós vemos na outra mensagem que o espírito Lázaro diz que há uma evolução. No início, a gente só tem instinto. Depois, sensação. E depois, o sentimento. Então, tudo caminha para a perfeição. Então, ele diz que isso está dentro de cada um de nós. Até o ser mais objeto, mais vil, mais criminoso, tem uma afeição viva e ardente por um objeto qualquer, por uma coisa qualquer, ou por um serzinho qualquer, ou até por pessoas. Mas há dentro dele uma centelha. E essa centelha é o amor. E esse amor é que nos diferencia, né? Esse amor é que fará de nós ser caminhante para a perfeição, que faz de nós ser caminhante para a perfeição. A lei do progresso está nesse amor que nos atrai. Saímos do amor, voltaremos para o amor por atração. Igual limalha de ferro para o ímã. Igual limalha de ferro para o ímã. Certo? Eu não sei como acompanha aqui os comentários de vocês, mas já vi aqui Regina, Márcia. E continua ele aqui. Digo por um ser, por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esses sentimentos a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural de sua alma que procura, à sua volta, a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição do instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração, no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajuda a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. Então, tem pessoas que só têm sentimento por coisas, por animais, por planta, vivem solitários só para isso. Mas mesmo aí, já é um começo de amor. Mesmo aí, prova que ele não é destituído do amor. Deus colocou isso dentro de nós.
Já aprendemos a amar? Nós que já saímos dessa fase de só gostar de objetos, gostar de seres irracionais. Claro que aqui não está dizendo que não devemos gostar de planta nem de animais. Mas há pessoas que vocês conhecem que se isolam da humanidade, entra naquele raciocínio de quanto mais conheço os homens, mais amo os animais, e assim passam a querer amar só os animais, desacreditando da possibilidade de se encontrar pessoas melhores, após qualquer desilusão que tenha tido com o ser humano. Nós não devemos desacreditar do progresso. Todos os dias, se nós olharmos, olha aí no jornal, vocês vão encontrar, ou na internet, todo dia, um ato de pessoas que vão demonstrar para a gente que estão no caminho do mundo de regeneração. Há pouco tempo eu li um gari com as contas atrasadas em casa, achou uma maleta cheia de dinheiro. E logo depois, o dono, alguém, veio procurar. Tinha sido jogado com outras coisas por engano fora. E ele mesmo precisando, ele tinha visto que era dinheiro, mesmo precisando, foi lá e devolveu, fez aquilo que todo mundo deve fazer, devolveu a maleta com dinheiro. Isso não é só um caso, não. A gente de vez em quando se depara com uma notícia dessa. Então a gente fala, caramba, olha um espírito em regeneração aí. Olha um espírito seguindo o caminho do progresso, do mundo de regeneração, do mundo melhor. Olha alguém que vai fazer parte desse mundo melhor. Não é mesmo? Então, temos que acreditar. Nós não podemos nos isolar só porque uma parte da sociedade age errado, a gente desacreditar do progresso humano. Não, só vou ficar agora com as minhas plantinhas, só vou conversar com as minhas plantinhas, com meus bichinhos. Tem que ter amor aos animais, tem que ter amor às plantas. Né? Isso faz parte da vida. Mas a gente não pode deixar de exercitar o amor aos seres humanos. Aos seres humanos. Tem um bairro aqui no Rio de Janeiro, e deve ter outros, como diz Kardec, se tem um, deve ter 10, deve ser 100, daqui a pouco tem 1000. É uma padaria. E essa padaria tem um setor lá que eles botam coberto, né? Como se fosse aqueles varandões de restaurante. Tem uma parte coberta lá que tem um negócio lá com um cesto de pão e uma placa assim, se você não tem dinheiro para comprar o seu pão hoje, pode pegá-lo aí. Agora deve estar até diferente por causa do coronavírus. Aí deve estar alguém servindo, né? E ninguém, você não vê lá ninguém pegando além do que precisa. Então tu vê lá a pessoa que precisa só de 4 pãezinhos no dia, vai pegar 4 pãezinhos.
Não é legal isso? Não mostra que é um espírito em regeneração, fazendo um mundo melhor? Ô, Denilson, que bom te ver. Fazendo um mundo melhor. Tem pessoas fazendo em alguns estados, em alguns bairros, aquela geladeira solidária. Então, quem tem uma comidinha, sobrou, bota lá numa marmitinha, ou fez uma refeição, ia sobrar para janta, ou quer fazer para ajudar, vai lá e bota nessa geladeira comunitária. Comunitária. E as pessoas vão lá, tá lá a plaquinha na geladeira. Se você precisa do alimento para hoje, pegue aí a sua refeição. Teve lugar que deu certo, teve lugar que não deu, né? Mas você vê que já é pessoas tentando um mundo melhor. Mostra como evolui, né? Esse amor que há em nós. Até porque é uma lei, né? A lei do amor. E a lei de Deus não é igual a nossa, que a gente, se puder, burla. Né? Quantas pessoas não burlam a lei podendo? A lei de Deus há de ser cumprida. É uma lei. É uma lei. Ah, vai demorar? Vai, mas é uma lei que não poderemos deixar de cumprir. Até porque a inteligência suprema que a criou é perfeita. E perfeita aí resume tudo, né? Não sofre mudança. As leis de Deus não sofrem mudança por quê? Porque elas são imutáveis. Já conversamos isso aqui. São imutáveis porque aquilo que muda é porque ou mudou para pior ou para melhor. Se mudou para pior, deixou de ser Deus. Se mudou para melhor, é porque antes não era. Então as leis de Deus são igual a Deus. As nossas leis sociais é que tentam ir se adaptando às leis de Deus, mesmo sem o saber. Por mais que a gente reclame da aposentadoria, que é pouco. Ó, a Fernanda já falou ali que lá no Mercado Central, onde ela mora, tem essa geladeira solidária que nós falamos. Por mais que a gente reclame da aposentadoria. Oi, Kátia. Tudo bem, prima? Por mais que a gente reclame da nossa aposentadoria, né? Mas já é um princípio, mesmo sendo lei, mesmo sendo a contragosto de algum da existência delas, já é aquele princípio que está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, que o fraco, o forte, tem que trabalhar para o fraco, ou seja, os que estão agora na ativa trabalham para aqueles que estão mais fracos e que já trabalharam no passado. Sem sentir, começam a cumprir a lei de Deus. Sem sentir. Tudo caminha para isso, né? Então temos que acreditar na humanidade. Esse amor vai se desenvolvendo em nós de acordo com a moralidade e com a inteligência. Quanto mais moralidade, quanto mais soubermos distinguir o bem do mal, quanto mais a nossa inteligência conseguir abarcar o maior número de pessoas com as nossas ações, mais a gente vai aprendendo a amar. Ah, mas nosso amor ainda tem um montão de coisas, de egoísmo, né? De posse.
mas já estamos aprendendo a amar. A própria lei de família, de convivência, já é um incentivo à lei do amor, né? Por que a gente cria um lar? Por que a gente mora com as pessoas? Para incentivar em nós a lei do amor, a lei da convivência. Até o fato de um depender do outro, né? Mesmo que cada um saiba o que fazer, a gente acaba tendo uma interdependência, né? Até porque o mundo é assim. A gente está vestindo uma roupa que a gente não fez. Ah, mas eu comprei o tecido e fiz. Mas você não plantou lá o algodão para fazer o tecido. Você não trouxe o tecido até a loja. Você não fez o caminhão que trouxe o tecido até a loja. Você não ajudou a carregar o caminhão. E aí a gente vai. Quando a gente come um pão, quantas pessoas estão inseridas no processo? Né? O camarada lá que amanhou a terra, arou a terra, plantou o trigo. Aquele que vendeu o trigo para aquele que já tinha plantado antes. O caminhão que levou lá o trigo. O outro que fez a água chegar para ser regado lá o trigo para ele crescer. Aquele que foi lá colheu. Aquele que aperfeiçoou lá o processo até virar farinha. O que fez os maquinários para o maquinário virar o moinho. E assim, aquele lá que fez depois de moer, colocou num saco de farinha. Aquele que fez lá o tecido ou o papelão ou plástico para virar saco de farinha. Já viu como a gente depende um do outro? E aí a gente vai botando, ó. Pessoal que carregou, pessoal que fez o caminhão, pessoal que fez a roda, pessoal que fez isso, pessoal que trabalhou para que existisse a estrada, e assim até chegar a nós, até chegar no mercado. Olha quanta gente está num processo para a gente pegar daqui a pouco, passar a manteiga no pão e comer o pão. Isso eu não vou nem contar a história da manteiga, né? Até ela chegar da gente, senão a gente não termina hoje. Então, o processo de convivência faz com que aprendamos a amar. Se vocês olharem lá no Evangelho de Jesus, a maioria das normas que Jesus nos passa está ligada à convivência. Está ligado à convivência. Está ligado à convivência. Amai ao próximo como a si mesmo. Está lá o outro. Amai o outro. Ah, mas tem que amar a si mesmo. Sim, mas depois vai partir para o outro. Né? A gente começa a sair do egoísmo para conviver. É o próximo. E aí a gente vê como teve na doutrina espírita, né? Eu não gosto de pegar exemplo de outras religiões, né? Não porque a gente faça divisão, a gente sabe quem faz divisões somos nós, porque a gente tem bastante exemplo na doutrina espírita, né? Então não precisa, cada qual pega os seus exemplos, né? A gente não precisa citar outros exemplos, não por diminuí-lo, não por nada, muitos deles são melhores do que nós, né? Apenas porque a gente tem que falar mais daqueles que a gente conhece, né? Então vamos pegar aqui como exemplo o Dr. Bezerra de Menezes. Aprendeu a amar além da própria família, né? No final,
A família dos outros era a família dele. Da mesma maneira que ele conseguia alimento para a família, ele conseguia alimento para a família do outro. Se ele metesse a mão no bolso, alguém pedisse, pô, só tinha da férias, só sobrou aquilo lá de quem pagou a ele no consultório para ele levar para casa. Ele acabava e via que o outro estava numa pobreza extrema, ia lá e dava. É conhecida a história, né? Dele ter dado até o anel de grau para socorrer alguém, né? Então, até duas versões. Uma que foi para comprar remédio, que ele não tinha dinheiro, a pessoa precisava ver a receita, e outro que conta a história, diz que foi por causa do enterro, né? Que a pessoa não tinha como enterrar. Sendo uma ou outra, já mostra o desprendimento, né? Já mostra desprendimento. Por isso que eu uso anel, ó. Ah, vocês estão vendo. O quê? Doutor Bezerra só deu o anel de grau dele porque ele tinha um anel de grau, né? Ou seja, não é vaidade nenhuma usar o anel de grau. É só para a gente, quando olhar, lembrar da bondade de Deus que nos permitiu se formar um dia, né? Não é nenhuma vaidade tola, né? Nenhuma vaidade tola. Então, ele usou deve ter usado aí durante mais de 40 anos aquele anel de grau. E aí, nós vemos Eurípides Barçanufo. Dedicou toda a sua vida, gente. Toda a sua vida ao socorro do próximo. Seja pela educação, seja pelo receituário mediúnico, pela farmácia, né? Lá de atender os pobres, até mesmo na gripe espanhola, né? Que a gente se apavora aí com o Covid, mas que a gripe espanhola teve 50 milhões de mortes. A carroça passava todo dia nas ruas, sabendo que ia levar naquela rua cadáver, né? Então foi muito pior, né? Claro, nenhuma vida deve ser perdida, mas você vê que Dr. Eurípides Barçanufo trabalhou até mesmo durante a gripe espanhola, servindo as pessoas, né? Há relatos lá dos seus biógrafos, que mesmo ele doente, pegou lá a gripe espanhola, ele ainda ficou aviando as receitas, fazendo remédios homeopáticos para salvar os outros. Kardec, né? Nosso mestre aí, Allan Kardec, que é exemplo do mestre Jesus, doou a sua vida, né? Em prol do nosso conhecimento. Em prol do nosso conhecimento. Vocês imaginam Allan Kardec, sem luz elétrica, caneta tinteiro, sem copiar e colar, sem computador, quanto ele produziu. Quanto ele produziu. A gente lá vê aqueles volumes todos lá da Revista Espírita. A gente vê os livros da codificação. Quanto ele produziu em 11 anos, se eu não me engano, de Revista Espírita. A gente não tem noção. Há pouco tempo eu estava vendo um filme
em que foi proposto lá um homem a fazer aquele dicionário famoso, Oxford. E você tinha que ver, cada palavra, eles tinham que buscar a origem, quando ela foi usada pela primeira vez, né? Virou até um filme. E aí a gente via, às vezes, uma palavra só. A parede, a mesa, cheia de papel, de anotações de onde tinha surgido aquela palavra, as frases, durante os séculos, os significados que foi tendo aquela palavra. E ele levou uma vida inteira lá depois que assumiu a tarefa. E aí eu fiquei, como foi logo depois de Kardec, né? Mas ainda no século XIX, eu fiquei pensando no trabalho imenso de Allan Kardec. Só o amor. É lei do amor. Lei de doação. Amai o próximo como a si mesmo. Quis Kardec que a luz fosse difundida para todos. Leon Denis. Leon Denis trabalhou até mesmo quando a cegueira se fez presente nele. Quando as vistas se apagaram, continuava Leon Denis a ditar a sua secretária. E assim a gente vê tantos outros, a gente vê pertinho da gente mesmo, né? Professor José Jorge, que era professor da língua portuguesa, francês, latim, e fez a tradução de alguns livros de Leon Denis para o Centro Espírita Leon Denis. Ele tem um livro chamado Antologia do Perispírito. Num tempo que não tinha computador, ele foi buscando tudo que existia sobre perispírito. Tem também um outro livro que ele pega cada verbete do livro dos Espíritos, do Evangelho, e vai pegando cada verbete como se fosse um memento. Ele que me perdoe, mas agora eu esqueci o nome dos livros. São 3 volumes. Eu tenho ele aí. E aí, o que acontece? Ele tem uma antologia do perispírito e tem um outro. Meu Deus, eu tenho ele aí. São 3 volumes, onde ele pegou cada verbete, gente, cada frase lá do Livro dos Espíritos. Se tu procurar afeição, ele vai dizer a página que está escrita a palavra afeição. Hoje em dia, com a internet, é fácil. A gente escreve a palavra, baixa o livro em PDF e clica lá afeição, vai aparecer todas elas. Mas imagina na década de 1980 fazer isso. Estou quase lembrando aqui, índice remissivo, isso mesmo, Vera Sá. Vera Sá é quase minha memória. É quase um Google espírita ela. Lembrou aqui a Vera Sá, índice remissivo. Lá do Livro dos Espíritos. Você acha qualquer verbete que esteja lá no Livro dos Espíritos. Isso, do Livro dos Espíritos. Eu falei Evangelho, mas esse é um outro. Índice remissivo. Então, pessoas pertinho da gente. Pertinho. Convivemos com o professor José Jorge, né? Convivemos com ele, e assim a gente vê Altivo, Panfiro, vê Leon Denis, vê Kardec, vê tantos trabalhadores na nossa casa espírita, né? Digo aqui, quanto aí em João Pessoa, cada casa espírita de vocês aí, né? A gente vê cada grupo. Eu estive convidado pela Márcia Valéria. Estive lá no Centro Espírita Nosso Lar, é esse o nome, né, Márcia? E lá
eles abrigam vários idosos. Cada idoso tem cada idoso tem seu quartinho, cada idoso tem lá sua caminha, tudo direitinho, sua televisãozinha, dentro do terreno do centro espírita. Olha que maravilha, gente! Olha o centro espírita fazendo um papel grandioso, né? E eu citei aqui só lá o 42 idosos, diz a Márcia aqui pra gente. 42 idosos. 42. Olha o amor dessas pessoas, gente. Olha o amor dessa casa espírita. Eu citei essa. Se a gente for caminhando aí pelos bairros, vai achar um montão de trabalho legal que cada casa espírita faz, né? Cada casa espírita faz. Né? Oficina da Caridade e tantos outros, né? Faz um trabalho, quando não faz um trabalho ligado diretamente no atendimento, estão fazendo o trabalho da divulgação, levando consolo, conforto, entendimento. Né? A maior caridade para com a doutrina espírita, diz Emmanuel, que é a sua divulgação. Né? Então a gente vê essa página aqui de Fenelon. Ó, eu por mim, vocês sabem que eu vou falando, é só vocês falarem a hora que eu paro, eu pego outro livro ali e a gente comenta. Se por mim eu falo aqui durante quantas horas vocês pedirem. Então nós vemos aqui essa página, né, sobre o amor do espírito Fenelon. E aí ele diz que a reencarnação vai possibilitando que a gente vá tendo contato com mais e mais pessoas. Isso mesmo, Márcia. Com mais e mais pessoas, né? Tá lá no Evangelho de João a citação depois de Jesus que define Deus como Pai. A segunda citação grandiosa lá do Evangelho, que aí já não é dita por Jesus, é dita por João, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Deus é o amor. É uma frase que a gente ouve tanto, né? Às vezes não sabe de onde saiu. Lá do Evangelho de João. Deus é amor. Deus é amor. Se ele é amor, não poderia sair dele nada que no futuro não redundasse em amor. Nada que redundasse em perfeição. Até 17, meu Deus. Então, eu vou parar por aqui o Evangelho, né? Só para finalizar, diz aqui o espírito Fenelon, o grande Fenelon, né? Que foi um filósofo dentro da igreja, tanto que muitas coisas que ele disse eram contra os interesses da igreja. E Fenelon já tinha desencarnado no século XVIII, já tinha muito mais de 100 anos, acho quase 150 anos que ele já tinha desencarnado quando ele dá essa mensagem. Então ele diz que a tarefa será longa e difícil, porém ela se realizará. Deus assim o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque ela
que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ela se apresente, visto que além do egoísmo pessoal existe o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite do próximo? A família? A religião? A pátria? Não, é a humanidade inteira. Então, estamos caminhando para um mundo de regeneração. Será instantâneo? Não. Mundo de regeneração já começou aí desde aí Kardec. Estamos caminhando. Ah, vai ser logo depois do coronavírus? Não. Muita gente deu uma repensada, mas o mundo não muda assim, né? O progresso se faz gerações futuras, né? A gente vai trabalhando, melhorando a si próprio, melhorando os outros. A gente tem informação do benfeitor Baltazar que é daqui uns 400 anos. Mas 400 anos aí é 4 encarnações. Mais umas 4, 5 encarnações. Daqui a 200 já melhorou bastante. Pô, mas como é que sabe disso, Mari? Olha como era no ano 1800. Vê a sociedade da época de 1800. Vê como era as leis, como era a população, como se vivia. Não é aquele glamour do filme, não. Era as dificuldades da época. Aí vocês vejam no ano 2000, 200 anos depois. A gente vê que há 200 anos atrás a gente vendia e comprava escravos. Né? Era normal achar que o outro era um objeto, ou não tinha alma. Então vê como a humanidade evoluiu, vendo que cada um de nós somos irmãos e que só existe uma raça, a raça humana. Imagina no ano 2200. Imagina no ano 2400, né? Então, progresso se fará. Então a gente vai terminar. Eu tenho só 4 minutos. Falando sobre o centro espírita, já que a gente estava falando do papel da casa espírita, o livro é Instruções dos Espíritos, volume 3, quando se fala a pergunta inicial: o centro espírita é a oportunidade de servir, núcleo de prece de luz em meio às trevas. Sendo essas as suas características básicas, como se processa a implantação dessas características nos grupos novos que estão se formando? E responde o benfeitor Baltazar: em todo o trabalho do bem, temos o trabalhador do plano espiritual que estimula o encarnado, e temos o encarnado que aceita o convite e provoca em si e em torno de si uma verdadeira revolução para fazer o trabalho se expandir. Aceita aquele convite e realiza aquele convite. Há de ter uma intenção. Não existe encarnado que produza um trabalho sem intenção. E é por isso que antes de se fazer um trabalho com um ser encarnado, temos que avaliar a intenção dele. Se é de permanecer no serviço, se é de aparecer no serviço, se é de humildade, se sua intenção é de representar a luz que vem da espiritualidade para a Terra. Então, é saber o que o encarnado quer. E diz o benfeitor Baltazar que a maioria desses trabalhos eles montaram junto com esse que hoje está encarnado lá no plano espiritual ainda, como que preparando
Como se Baltazar tivesse, como não? Baltazar preparou altivo para um dia fundar o Centro Espírita Leão Denis, para difundir a luz. Então, é todo um trabalho. Qual a intenção? Primeiro, saber se ele sabe o que quer. Se ele está ali para representar a luz. Se é permanecer no serviço, se é apenas aparecer. Porque quando se quer aparecer, você acaba atraindo para o teu serviço também aqueles que querem aparecer. Questão magnética, gente. Quando você quer trabalhar, quer servir, vai atrair aqueles que querem aprender, querem trabalhar, querem servir. Por isso que você vê, caramba, como estavam tão unidos aquele grupo lá, que fundou o Centro Espírita Leão Denis, como cada um supria uma falta do outro, encaixava um no outro e conseguiram formar um centro tão grande. Estou falando Leão Denis, falando pertinho de nós, mas vocês vão falar do centro de vocês, vocês vão ver como foi fundado, como foi aparecendo as pessoas certas para fazer isso. O próprio Evangelho na Praia, né? O Evamp. Como foram aparecendo as pessoas certas de fazer o serviço sair? Por quê? Queriam trabalhar. Queriam colocar a luz acima do alqueire. Né? Queriam mostrar a luz que vem da onde? Do alto. Nós mesmos não temos luz nenhuma. Nós somos aqueles que estão levando, como diria Manuel, estão levando só os... Como é que é? Aquelas tabuinhas, né, que se usa aí quando se faz propaganda. Nós somos igual aquelas pessoas que fazem as propagandas, né? Nós somos os que levam a propaganda. Não tem aquelas pessoas que botam aquelas placas, a gente vê muito no filme nos Estados Unidos, né? Que o homem veste uma plaquinha, a propaganda na frente, nas costas. Nós somos aqueles, ainda não temos a luz. Estamos fazendo a propaganda da luz que vem do alto. Né? Então, um espírito bom, quando deseja implantar um serviço na face da terra, normalmente treina um médio durante muitos anos. Há todo um esquema de serviço a ser estudado, as forças se entrelaçam e o encarnado volta. Quando ele reencarna, em estado latente está a conceituação. Devo realizar tal coisa ou vou trabalhar neste campo de atividade? Ou enfrentarei esta ou aquela batalha para implantar este serviço? E aí a gente vai buscar as situações de acordo com o planejado para a gente caminhar, para que os outros caminhem e para que a gente se quite com o passado. Muitas vezes a gente perturbou a cabeça das pessoas, degringolou com certas doutrinas a cabeça dos outros. Aí hoje você vai ter que espalhar conceitos novos que acerte a cabeça das pessoas. Entendeu, gente? Então tudo em centro espírita, a gente tem que lembrar que tem uma programação. Ah, mas muda a direção muda, as pessoas desencarnam, mas a gente não pode perder o foco. Qual é o foco? Divulgação. E ver qual é a meta daquela casa, né? Tem casas que têm um trabalho ligado à divulgação e à cura, né? Os passos de cura, os tratamentos espirituais. Há casas que têm ligado à cura, à divulgação, à assistência social. A gente tem que ver se os focos
estão sendo mantidos, né? Porque senão a gente acaba fugindo. Ah, mas não pode fazer um serviço novo? Pode, desde que a gente veja que esteja dentro do foco principal, que é o da divulgação da doutrina espírita. Que sempre o nosso personalismo esteja lá embaixo. Que o trabalho esteja acima. É o que disse João Batista para Jesus. Sobre Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, fazer sobressair o trabalho dos espíritos e não nós. Nós estamos aqui apenas fazendo parte de uma pequena engrenagem. Nós somos uma pequena engrenagem dentro de um grande mecanismo que a gente não consegue nem perceber, né? Nem perceber. Um trabalho de desobsessão, por exemplo. Tem casos que tem um trabalho de desobsessão. Trabalho de desobsessão. Quando a gente socorre ali aquele espírito 20 minutos, há quantos meses às vezes está rolando aquele socorro? Até chegar a nós, o que vai dar continuidade ainda? A gente só está vendo uma nergazinha da coisa. Um pedacinho. Tá bom, gente? Nós estamos aí com... Eu fui me estendendo um pouco, que eu pensei que era uma hora de fala. Então, estamos com 51 minutos, mas eu sei que era até 5 horas. Me desculpe de eu ter avançado, é que eu me empolgo mesmo, eu gosto de falar. Então, nós vamos parando por aqui, vamos fazer a nossa prece, né? Rogar aí pelos nossos centros espíritas, rogar pelos evangelhos na praia. Já existe 11 grupos, não é 11, né, Márcio e Jana? 11 grupos. Pode continuar, Márcio? 11 grupos. Ou a Márcia falou que pode. Então, no centro espírita... Então, vou dar só mais uma continuada. Mais uma lidinha só. Senta aí um pouquinho para eu orar. Então, ele diz aqui: cada um temos uma linguagem para cada trabalhador. Oferecemos um estímulo, porque cada um tem a sua própria faixa evolutiva. Até mesmo de um modo geral, eles se estimulam na Terra para suas profissões, por aquilo que já trazem dentro de si. Assim é que um médico curador gostaria de trabalhar na área médica, na área da saúde, né? Um médico que vem ajudar na estabilidade da casa gostaria de trabalhar nesta, naquela área, pelo estímulo em si propriamente dito. Então, montando todo o quadro, nós nos aproximamos de modo efetivo, utilizamos recursos como a prece, a mediunidade, vista do seu ângulo mais amplo possível e do convite ao trabalho, ao serviço. A partir desse entrosamento de força, as tarefas começam a ficar claramente definidas. Estando definida, começamos a exercer o trabalho, a fazer um serviço assistencial, a fazer um serviço de socorro aos obsidiados, a fazer um serviço da cura. Começamos o serviço dedicado à pregação. Para vocês encarnados, isso é apenas uma etapa da vida evolutiva ou da vida mediúnica. Para nós, espíritos que estamos induzindo ao trabalho, é uma etapa de implantação de serviços, simultaneamente uma etapa em que vocês estão aprendendo a trabalhar, atendendo às necessidades individuais e espirituais de cada um. Então, cada um de nós é colocado no serviço para evoluir. Fazemos parte dessa engrenagem, desse grande maquinário? Fazemos. Nós somos aquela engrenagemzinha pequenininha, né? Pequena.
Todos podemos servir, seja mesmo aqueles que não estão podendo ir à casa espírita, né? Não só nesse período, como em outros, né? Que muitas das vezes a vida faz com que as pessoas tenham dificuldades, seja pela idade, seja pela pai, mãe, marido doente, seja pelas próprias doenças, às vezes não se consegue, mas dentro do nosso lar a gente pode estar vibrando, trabalhando em favor do Centro Espírita, em favor da doutrina espírita, em favor de nós mesmos, né, também. Então, tudo visa o nosso aprimoramento, né? O Centro Espírita é como se fosse um posto avançado do mundo espiritual junto a nós. Podemos dizer que é o futuro no presente. Vocês já viram como é a vibração dentro do Centro Espírita? Como a gente vai aprendendo a tratar um ao outro? Ah, é só para a gente ser bonzinho dentro do centro? Não. É para que a gente aprenda a ser assim do lado de fora. Ah, é difícil? É. Se fosse fácil, a gente não precisaria estar aprendendo. Mas é um mundo de regeneração começando. Quanta coisa, por menor que sejamos, já conseguimos fazer. Cada um de nós. Quanto cada um de nós cresceu. Olha como nós éramos há 10 anos atrás e como nós estamos hoje. Não precisa ir longe não, botar outra encarnação não. 10 anos atrás e como nós estamos hoje. Então, temos que ter essa noção de Centro Espírita como um posto avançado do plano espiritual. Trabalhando pelo nosso progresso moral. É, Janaína, a gente não pode esquecer lá do trabalho lá da Regina, né? Montado agora, de um trabalho antigo de estudo, lá da casa de Dr. Bezerra de Menezes, lá com a benfeitora Elizabeth Lebrun, lá com as pinturas mediúnicas, isso mesmo, você lembrou bem. Né? Tem ensinado muita coisa a gente, né? Um desprendimento. E assim tantas outras casas, né? Então, gente, fica aqui o nosso profundo desejo de continuidade do trabalho. O trabalho não é nosso, o trabalho é dos espíritos. Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, hoje que aqui estamos no Evangelho da Praia de Ponta de Campina, queremos a Te agradecer, Senhor, todo o estímulo que tem dado para que esse ponto de luz se faça nesta região, para que seja mais uma chama do Teu Evangelho a brilhar na terra. Abençoa, Jesus, todos esses companheiros envolvidos em todos esses evangelhos na praia que já existe no Brasil, em todos os centros espíritas. Abençoa, Senhor, o lar de cada um deles, de cada um desses trabalhadores. São eles, Senhor, Teus soldados, fortes, firmes, determinados a manter acesa a luz do Teu Evangelho. Abençoa, Jesus, a esses benfeitores espirituais que têm amparado o Evangelho da Praia,
de Cabo Branco e de Ponta de Campina, Cair Barchutel, Dr. Bezerra, Dr. Napoleão Laureano, Dr. Vitor, Elizabeth Leblum e tantos benfeitores espirituais, Senhor, que faz com que a cada evangelho da praia nós nos sintamos mais estimulados a continuar, como que sentindo mesmo a presença ao nosso lado de benfeitores espirituais que estão muito acima de nós, mas que estão dizendo presente como a nos estimular a sermos melhores. Nossa gratidão para eles, Senhor, que eles levem a nossa gratidão em teu nome, pois, Jesus, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, em nome de todos esses benfeitores já citados, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrado o nosso Evangelho da Praia do dia de hoje, que o lar de cada um de nós receba essa bênção desses benfeitores. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado, amigos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter deixado só eu falar e obrigado aí pela paciência aí de estarem comigo esse tempo todo. Tá bom? Amo vocês, hein? Do fundo do meu coração. Márcia, muito obrigado lá por ter cedido lá o seu lar, teu lar tão abençoado, com a vibração tão gostosa que nos fez com que a gente iniciasse o Evangelho na praia do teu lar. Teu lar é muito gostoso, muito legal. Com uma vibração muito boa, vibração de estudo, de coisa boa mesmo. Gratidão, tá, Márcia? Jana, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Márcia. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado mesmo, de coração, por esse carinho. Fiquem com Deus.